Olá, professores, professoras, alunos e alunas. Curtindo a aulinha de número 59, Lácio. Quase no 100. Quase, daqui a pouquinho 60, daqui a pouquinho 60. Vamos fazer um 100 aí de aula. 60 tem muito a ver com o tema de hoje. Ah, é verdade. Ah, boa. 60 tem muito a ver com o tema de hoje, hein? Aposentadorias no Brasil. Professor Marlos, dentro daquela ideia que nós já comentamos no tema anterior, quando falamos que era importante o aluno repetir, depois gastou ali um mês ou dois, quando o tema é importante, você renova aquilo, traz de novo. Vamos escrever uma redação. Bom, mas de novo? De novo. Não, é para nós ampliarmos o nosso leque. Nossa percepção. Inclusive porque houve mudanças. Houve mudanças. Aquilo que nós dissemos na aula anterior, repete-se em relação a esta temática aqui. Aposentadorias no Brasil, são várias mudanças recentes. Primeiro, tira-se o tempo de serviço, Sem porque dúvida. se aposentava-se com o tempo de serviço. Não O que mais. é? Contribuir por 30 anos, estou aposentado, não interessa a idade. Não. Depois vem uma somatória, idade e contribuição. E existe uma proposta de aumentar o tempo de vida, o tempo de contribuição e também a idade das pessoas, né? Em algumas situações, em algumas unidades da federação, o cara vai morrer antes. 70 anos para você se aposentar? No nosso IDH não bate. Em um grupo, se nós tivéssemos uma sociedade igualitária, porque a média de vida do brasileiro pode ser 76 anos, tá? Pode chegar a 75. Mulher 76, homem 74. Só que é o seguinte, a média. Você tem que entender que tem uma parcela pequena que vai a 80 e tantos anos. E outra que não. E outra que não chega nos 70. Aí dá essa média de 76. Vamos entender um pouquinho mais aí, voltando para você, garoto, você moço, você moça, que nem entrou nesse mercado ainda, mas que é partícipe Tem que começar a pensar disso agora. Por causa da sua família. Muito bem, estamos falando do quê, né, professor Laércio? Do que nós estamos falando? De mão de obra. Sim. Então nós estamos falando grosseiramente de trabalho, certo? Então, trabalho. Só que esse trabalho, ele não pode ser apenas para si, porque nós não vivemos em uma ilha. Nós não estamos em uma ilha, então nós precisamos não só ter o nosso trabalho, mas o nosso trabalho precisa atender outras pessoas. E aí nós entramos no processo. E as pessoas que já trabalharam durante tantos e tantos e tantos e tantos anos, será que elas merecem um descanso? Será que elas merecem um lugarzinho ao sol? Sim. Se sim, então você tem que criar uma faixa etária, um limite, que será o teto. Chegou aquela idade, você precisa se aposentar. E a partir disso, você começa a receber sem ter que trabalhar. Pode continuar trabalhando, se assim desejar, mas já tem direito a receber uma parcela do seu salário, porque você, por 30 anos, já contribuiu. Então, mão de obra, trabalho. No caso das mulheres, no caso dos homens. No caso das mulheres, é mais frequente. Por quê? Porque há pouco tempo, em termos de história, não é, Laércio? As mulheres começaram a ganhar este direito, porque hoje as mulheres estão trabalhando em pé de igualdade com os homens. No passado não era assim. Sim. A aposentadoria só se destinava ao homem. Porque a mulher, ela ficava em casa. A função dela era interna, a função do homem externa. Então, a partir dessa mudança de paradigma social, aí entra a sociedade, os movimentos da sociedade, hoje a previdência social, a aposentadoria é destinada a homens e mulheres. E tem que entender que a expectativa de vida das mulheres é sempre maior. Historicamente sempre maior. Por vários motivos, né? A mulher se envolve menos com drogas, a mulher aprende a dirigir antes. Briga menos. Rapaziada, as meninas aprendem a guiar antes. Só você olhar quanto custa um seguro de carro de um rapaz de 18, 19, 20, até os 30 anos é maior do que o da mulher. Por quê? Não sou eu que estou falando, são as estatísticas. Quem bate o carro mais é o homem. Não interessa, é proporcional, não por número, proporcional. Automaticamente, quem morre mais é o homem. Daí, nem se fala na questão das brigas e assim por diante. Sem dúvida, o homem mais violento, mais guerreiro e, por sua vez, ainda neandertal, acaba morrendo mais... E existe uma outra discussão aí também, que o governo tenta esconder, e eu sempre me dou como exemplo. E não sou eu, milhares de outros brasileiros. Ah, mas você vai se aposentar com 55 anos. Você está muito jovem para se aposentar. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Só que quando
Eu comecei aos A 14 regra anos. era aquela. A regra era aquela. Ah, mas tinha que mudar a regra. Concordo. Mas sabe-se que, do ponto de vista fisiológico, não se coloca uma criança para trabalhar. Os danos de escola que se dá para recuperar isso? Dá, consegui. Mas o dano físico não. Com O dano exceções, físico, exato. eu sempre digo, tenho um problema na coluna seríssimo. De onde veio isso? Do trabalho que eu fiz 4 anos antes do que se tem hoje. Automaticamente, esse dano é irreversível. Só se tivesse um avanço na medicina espetacular que viesse e consertasse minha coluna e eu pudesse fazer o mesmo tipo de atividade que eu fazia antes. Com toda certeza. Vamos mostrar alguns dados aqui para provocar na escrita. Essa discussão da aposentadoria criou um número de charges enorme. Enorme, claro. Olha a ironia nesta charge. E o aumento, hein? Do quê? Diabetes, reumatismo, artrite. Você podia colocar aqui qualquer outra coisa nessa charge espetacular. Veja ao fundo. O Congresso Nacional. Por favor, alunos, alunas, professores. Essa charge traz um peso enorme que o aluno tem que ter a capacidade de captar o que está lá no fundo. Porque são esses senhores aí do côncavo e do convexo. Tem uma música, né, inclusive, que, claro que é com uma outra percepção, mas o côncavo e o convexo, que vai decidir a sua vida. Você vai dizer, mas a aposentadoria não aguenta. Faça um negócio que pense, que não tenha desvios. Veja a próxima aqui, ó. Olha, essa daqui também eu achei espetacular. Por que no Brasil tem uns mais iguais que outros? Previdência dos ex-governadores, mas poderíamos pensar nas previdências dos deputados federais, estaduais. Não esqueçamos que os deputados, até pouco tempo, os federais, bastavam 2 mandatos, 8 anos para eles se aposentar, enquanto os mortais precisavam de 30 anos de relação. E, é claro, ainda não com o salário integral, porque esses indivíduos aposentavam-se com salários integrais. E aí é que nós entramos, né, esse tema está diretamente ligado a um monstrengo chamado Previdência Social, que você hoje liga com aquilo que está no seu desconto, o INSS. Ou seja, o Instituto Nacional de Seguridade Social é esse instituto que leva parte do seu salário. Então, espere aí. Quando você diz assim, mas você vai ganhar de graça. Não, espera aí. Eu contribuí, eu dei a minha cota, eu dei o meu quinhão por 30 anos. Sim. E agora eu não tenho o direito de receber porque eu contribuí com os outros, agora os outros têm que contribuir comigo. Essa é a ideia simplista. Não é? A ideia é que eu ofereci o meu salário e mensalmente eu trabalhei para eles, e é a pura verdade. Observe, você é garoto, garota, se seu pai, sua mãe, tem empregos com carteira assinada, se este for o caso, se eles não forem autônomos efetivamente, mas se tiverem carteira assinada, pergunte, converse, dê uma olhadinha, pergunte ao seu pai, à sua mãe, onde é que está o valor do INSS. Porque, espera aí, o valor do FGTS é a empresa que paga, mas o INSS, a empresa paga um percentual, mas o trabalhador também paga o teto. Então, o que nós estamos pagando hoje, setembro de 2016, qual é o teto hoje? Pouco mais de R$514. Então, espera aí, não é uma contribuição tão pequena assim. Não. R$514. O indivíduo, quer dizer que por ano, ele vai contribuir aí a casa de R$6.500, R$6.400, ele deu naquele ano. Aí, se você multiplicar, se não houvesse reajuste, se você multiplicar por 30 anos, espera aí, 6.500, deixa eu multiplicar por 10, eu tenho juros 65. Sobre juros? Eu tenho 65, deixa eu multiplicar, espera aí, eu tenho 200 mil ao longo de 30 anos, então tá, eu colaborei com 200 mil, não, mas o Laércio falou bem, juros, então vamos colocar aí 240 mil. Não, juros sobre juros viraria então, mais de R$500 milhão isso. Então, eu colaborei com essa grana toda, tá? Eu colaborei com esse dinheiro todo, então vamos aqui colocar, vamos colocar 300 mil, professor Laércio, vamos colocar assim. Está chutando baixo, passaria de R$500 milhão com juros sobre juros. 300 mil, tá? Só que aí, então eu me aposentei. Mas quantos anos eu terei de vida a mais? E para receber o retorno disso, eu teria que ter mais 30 anos de vida para receber o retorno proporcional. Não tem. Na maioria dos casos, não tem. 5 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos, aí nós estamos jogando com a morte. E a morte ela não diz assim, chegarei. Se ela dissesse chegarei, alguns diriam, não, hoje não, volte amanhã. A Manuel Bandeira tem uma situação muito boa. O Bandeira chamava a morte e ele dizia, alô,
iniludível, professor Laércio. Não vou conseguir iludi-la. Tá? E ele dizia com a morte também, ele dizia, alô, indesejada das gentes, é assim que ele chamava a morte. E a morte ele chamava de noite também. Então ele vai dizer que a noite chegou, ou seja, a morte chegou. A noite e os seus sortilégios. Ó, só com essa ressalva que o professor Marlos fez, dá para você perceber que tem um punhado de falácias no discurso de todos os governantes até agora, dos últimos 20 anos em nosso país. Uma falácia tremenda quando se pensa em gastos. Mas para que você grave aí um texto sobre Previdência. Coloca lá, Michel, por favor, essa informação. O que é a chamada Previdência Social? Nada mais é do que um seguro que eu estou depositando. Foi o que o professor Marlos falou. Qual é o seu objetivo? Abre aspas lá, ó. Garantir o quê? Um recurso financeiro para, depois que você parar de trabalhar, para a pessoa que parou de trabalhar. De que forma? Em forma de um benefício que pode ser por doença, por exemplo, um motoqueiro, um acidente de carro, por invalidez, por uma idade avançada, por morte de alguém na família, aquela pessoa que era dependente continuar recebendo. Questão de desemprego, na Previdência está tudo isso, inclusive prisão. Sem dúvida. Inclusive a prisão. Quem tem direito a isso? O trabalhador que pagar uma contribuição mensal durante um determinado período, o quê? Ao Instituto Nacional de Seguro Social. Quando eu argumentei que o professor Marlos chutou baixo ali 300 mil, chamou o professor de matemática. Faz uma continha. De juros sobre juros. Que não é nossa praia. Mas é interessantíssimo fazer essa conta. Pegue lá alguém da sua família, pegue aquele valor que ele está pagando ali por mês. Mas antes foi menos, talvez seja mais, mas vai ficar na média de qualquer maneira, e coloque juros sobre juros durante 30 anos. É uma coisa espetacular. Mas a Previdência não tem esse dinheiro, porque foi mal gerida. Como acontece com o nosso FGTS. Então, qual o grave delito do processo de redemocratização no Brasil nesses 30 anos? 3 décadas, hein? Qual o grande erro, em linhas gerais? Não ter feito nos governos civis que vieram. Então, leia-se pela ordem: Sarney, certo? Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, agora Temer. Todos esses governos não fizeram reformas. 3 reformas, pelo menos, se formos pensar. Reforma agrária, ignora-se isso. Reforma agrária ainda é uma caixinha de Pandora, ainda fica obscura. Reforma política, um país com 34, 35 siglas políticas é inviável para qualquer ideia democrática. E reforma da Previdência Social. Então, essas 3 reformas se constituem nos equívocos de todos esses governos, e todos eles podemos deixar aqui enfileirados. Só não temos Itamar, que já faleceu, mas temos Sarney, temos Collor, temos Fernando Henrique Cardoso, temos Lula, temos Dilma, temos Temer. Todos eles, só não temos Itamar, faleceu. Todos eles cometeram os mesmos desatinos, a fraqueza gerencial, de gestão que o professor Laércio mencionou, e não conseguiram gerenciar as reformas eminentes e necessárias para o desenvolvimento do país. E agora, claro, se questiona o quê? Mas agora, mais uma vez, vai se reformar a Previdência. Mas de que maneira? O raciocínio é muito simples. Só fazer o indivíduo contribuir mais. Mas isso é nocivo. Isso é nocivo. É aumentar a quantidade de anos de contribuição. É você dizer assim, o buraco está tão fundo, vou fazer o seguinte, sabe como é que fica? Eu vou largar o buraco fazendo mais gente contribuir durante mais anos. E você não vai tapar nada lá embaixo, ou seja, grandes salários. Enquanto esse trabalhador, que aí entra o cálculo de um professor, esse sujeito vai contribuir 300 mil reais, mas aí 1 milhão, se você dividir isso pelos anos de vida dele, ele vai receber um tantinho só, um pouquinho só, diferente de aposentadorias inúmeras que são pagas para indivíduos integralmente. Então é o caso de pessoas do Executivo, do Legislativo e principalmente do Judiciário. Esses se aposentam com a integralidade dos seus recursos.
O senhor Marlos veio citando aí os presidentes civis de Sarney a Dilma. Coloca a charge de novo lá, por favor, Michel. Por que eles não conseguiram fazer? Por causa do côncavo e do convexo. Esta turma que está ali atrás, tanto os senadores quanto os deputados 580 federais, essas quase 600 pessoas inúteis dentro do nosso país, que não têm função nenhuma até então, atravancaram todos esses governos que, por vontade ou não política, não conseguiram fazer essa mudança. E daí pode acontecer isso. Coloca lá essa outra charge agora, grande Michel. Quem sabe, se você não tomar providências agora, a sua aposentadoria chegue por correio, por e-mail, por mensagem. Tarde demais. Tarde demais. Exatamente o que esta charge aí quer mostrar. Tarde Será que esse demais. indivíduo não mereceria se aposentar, já que ele contribuiu? Ele Sim. não está recebendo. Então, acho que o garoto que está conosco, a garota já entendeu que não é algo de graça, não é algo gratuito, não é porque é pelo seu bel prazer ou pela sua aparência, não, é porque você deu a sua contribuição, agora você precisa da retomada dela. Eu também não tenho dúvida, e aí você vai perguntar assim, certo, mas então se eu me aposentasse hoje, eu tendo pago esses 500 e poucos reais, qual seria o valor da minha aposentadoria? O valor da sua aposentadoria seria algo em torno de 4.600, 4.800 reais, e isso é o valor total. Aí você decresce aqui a colar, você fica aí com talvez 3.900 a 4.100 reais líquido, Sim. certo? Aí você diz assim, puxa, mas vida, quando eu trabalhava, o meu salário era de 12, de 14 mil, agora eu tenho que viver assim. E agora justamente quando eu tenho alguns gastos a mais, porque no vigor da juventude, o que se diz sobre nós, é um outro tema, né? Interessante, porque o homem não frequenta consultórios médicos, né? A mulher frequenta, e aí eu vou ver em casa. Você faz uns últimos 10 anos, quantas vezes Marlos esteve médico nos últimos 10 anos? Olha, dá para contar nos dedos de uma das mãos. Você teve várias vezes, mas para levar a filha e a esposa. Né? Opa, não, não aí você não foi. tem dúvida. Então dá para contar nos dedos. Então o homem vai, só que chega um momento que nosso organismo já não tem mais condições e daqui a pouquinho é a hora de você dizer assim, não, agora eu que tenho que começar a frequentar os consultórios. Toda essa discussão da Previdência tem um motivo para ter surgido. É indiscutível que a má gestão, a gestão péssima, a gestão atrasada, retrógrada, corrupta do poder público é fato. Mas olha lá, coloca, Michel, por favor, esses dados que estão em todos os livros pelo Brasil. Um país de bengalas. Nós vamos nos tornar, vai dobrar o número de velhos em nosso país. Inclusive já foi uma questão do Enem, um país de bengala. E dessa vez eu estou batendo na tecla que pode ser da hora da graça. Pode dar a hora da graça. Então, projeção do IBGE indica que o Brasil está passando por um processo do quê? De envelhecimento. Em 2050, quase 30%. Imagine, 1/3 da população será formada por pessoas com 60 anos ou mais. Imagine como que vai ser entretenimento, aí do supermercado. Daí vem na sequência vários dados. Daí você vai ver uma linha de pirâmide, você percebe aí a mudança que teve dos anos 80, perceba quanto amarelo, né? Como era só meninos e meninas até 14 anos, compunha a maior parte dos habitantes. O atual... Eu estava lá. E aqui ela engorda, começa a se transformar num quibe, né? Engorda na lateral. Olha o topo da pirâmide, como ela aumenta, e do lado direito ali são as mulheres. E aumenta muito mais pro lado das mulheres. E a previsão... Volta um pouquinho aqui. Grande Michel. Eu digo para os meninos e meninas que eu estou lá no terceirão com eles hoje, ó, vocês têm 16, 17 anos aqui, um outro tem 18 anos. Vocês são quase humanos. Em 2050, vocês serão mais jovens do que eu sou hoje. Sim. Já parou para pensar nisso? Em 2050, você vai ter, alguns casos terão a mesma idade, outros serão mais jovens do que eu sou hoje. Então, se você fizer uma coisa bacana agora, se você cobrar, né, decentemente. Então, professora, levar esse assunto para a sala, meninos e meninas, esse assunto em sala não é uma questão da disciplina de história, de geografia, sociologia. Abre o leque. É para a vida. A escola passa a ter uma função diária para o aluno. Ele está pensando, estou me programando para 2050. Eu queria ter ouvido isso quando eu estava nos anos 80 na escola. Se houvesse professores, se existissem professores falando,
Vamos fazer uma conta aqui, se você começar Se a educação tivesse cumprido o seu papel. o seu papel. Nós seríamos diferentes. Então, agora, olha a volta para a pirâmide, por favor, Michel. Em 2050, vocês estarão nessa parte roxa da pirâmide, mas olha a parte verde dela, que é o topo. Você vai ter que ter uma outra visão de mundo e se preparar para esta visão, para este país, é fundamental. Então, se o seu professor levar esse tema para a sala de aula, queridos alunos e alunas, vocês precisam, ganhar um fôlego nele, chamar toda a comunidade para debater, chamar os pais para debater e fazer um bom texto, né? Sem dúvida, porque, entenda, o tema valorização do idoso já apareceu no Exame Nacional em 2009. Foi a primeira redação, a redação oficial do novo Enem, 2009. Esta prova não foi aplicada. Não foi aplicada exatamente por quê? Porque houve o cancelamento. A temática era essa, valorização do idoso. Não há impedimento algum que na prova deste ano, 2016, este assunto resgatado entre no ar, por quê? Para discutir, para mostrar a você qual é a reflexão futura que se faz, você que está na plena juventude, no exercício da juventude. Então, esse é um tema relevante, Lércio. Eu creio que é um tema que não se pode ignorar e você precisa pesquisar um pouco mais sobre a Previdência Social e, é claro, não esquecer que as idades são diferentes, o tempo de contribuição e as idades para a aposentadoria diferem e as categorias também. Nós, professores, temos, pelo exercício, 5 anos a menos. Então, esse é um outro programa. Por quê? É uma outra aula. Podemos dizer que esse tema está no Enem, só não sabemos se ele vai ser sorteado. Exatamente. Porque é um sorteio, né? É um sorteio. Não há dúvida que ele está entre eles. Não, e que a prova não está pronta ainda para ser rodada, é agora, nos próximos dias, que a prova de redação, que só é a capa. Só é a capa. Isso eles rodam e grampeiam, só. O restante está pronto, mas a redação não. A redação, eu acredito plenamente que ela está agora, no mês de setembro, ela será rodada. Finalizamos então mais um Finalizamos! Só Digital 59. Abraço. Tchau.